Senhor nosso Deus, obrigado por esta oportunidade tão especial de mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença para o estudo da Tua palavra. Pedimos a presença do Espírito Santo, a sabedoria dos altos céus, para que hoje cada um tenha um encontro com Jesus. Rogamos uma bênção especial sobre cada internauta, sobre cada telespectador, e que hoje cada um de nós saia deste encontro com a vida transformada, com a vida liberta e com o desejo de se preparar para a volta de Jesus. Entregamos também os pedidos de oração, esses que estão aqui nessa caixa, outros que chegaram por e-mail e outros que estão guardados no coração. Entregamos todos nas Tuas mãos. Venha sobre nós hoje, dirija a nossa vida e salva-nos para o Teu reino, porque viemos aqui buscar o Teu poder, em nome de Jesus, amém. Amém. Que bênção. Esse hino é maravilhoso e já marcou esta programação, pois tem sido o nosso hino oficial. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos e que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? Hoje estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E você que está em casa acompanhando pela TV ou pela internet, seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta noite. E especialmente você que está em Belo Horizonte, você, Luiz Gustavo. Um prazer, Luiz Gustavo, saber que você estuda a Bíblia com a gente aí em Minas Gerais. E eu tenho certeza que juntamente com a sua irmã Jussara, que está aqui, Deus abençoará muito a sua vida, bem como de toda a sua família. Também quero mandar um abraço especial para a Luciana e para o Renan, que estão estudando a Bíblia com a gente pela internet. Deus abençoe vocês e a família de vocês também. E de uma maneira especial também a Ludmila, que está acompanhando pela internet também. Deus te abençoe muito, Ludmila. E aproveitando esses recadinhos rápidos, eu queria dizer a você, Hermano Bassi Filho, que mora em São Paulo, e a Neide, sua esposa, que nós estamos orando por vocês. Hoje já fiz a oração em particular e depois farei mais oração por vocês. A você também, Sirleide, que é prima da Adma, você que está grávida de 8 meses e seu bebê está aí sofrendo um pequeno problema, nós vamos orar por você, pelo seu baby também. E pelo Eduardo, que hoje teve um probleminha, filho da
Edivânia e também do Vanderlei. Também estamos orando por você, Eduardo, de uma maneira muito especial. E com certeza nesta noite Deus tem uma mensagem para cada um de nós, para a nossa vida espiritual. Por isso, prepare-se, pegue a sua Bíblia para o estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje, você já sabe, nós anunciamos ontem. O tema de hoje é a restauração da verdade. Porque até a reunião de ontem, nós estudamos detalhes sobre como cada coluna da verdade foi atacada, pisada e jogada por terra. Hoje, então, saberemos como a verdade foi restaurada, como Deus trabalhou para que isto acontecesse. Uma vez eu estava morando na cidade de Aparecida do Norte, região do Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil. E Aparecida do Norte, a gente só fala quem mora fora de lá, né? Quem mora lá só diz Aparecida. E eu me lembro perfeitamente que um dia eu estava andando numa rua, procurando uma pessoa que precisava conhecer Jesus e voltar para a igreja. E eu não sabia onde essa pessoa morava. Não sabia a rua, nem o bairro, e também não sabia o nome dele completo. Só sabia que o primeiro nome, Arlindo, o nome dele. E eu me lembro que era uma sexta-feira quando fiz uma oração e pedi para Deus me dirigir até a casa desse rapaz. E o que impressiona nessa história é que eu não sabia exatamente, não sabia nada dele e nem onde ele morava. Sabia somente o seu nome. Mas naquele dia eu olhei para cima e disse: querido Deus, o Senhor conhece o Arlindo, não conhece? Então me leva até a casa dele. E naquele dia Deus me levou à casa dele. Sabe como foi? Eu saí da minha casa sem direção, sem saber exatamente para onde eu deveria ir. Então fui até a rodoviária e perguntei para um taxista onde ficava o maior bairro da cidade, onde tinha mais gente, mais moradores. E o taxista me disse: é o bairro aquele ali, ó, Ponte Alta, o nome do bairro. Passa a linha do trem, do lado de lá está o bairro. Então eu pensei, deve ser lá. Fui, escolhi uma rua e andei naquela rua orando e procurando esse rapaz. Não tinha ninguém, não era aquela rua. Saí daquela rua, entrei numa outra, uma rua larga, espaçosa, e ali eu fui andando, orando a Deus: Senhor, onde mora esse rapaz? E no final da rua, então eu vi um grupo de rapazes jogando baralho, fumando e bebendo. Aí eu parei, olhei para eles e disse: ei, alguém de vocês aí conhece um tal de Arlindo por aqui? E um deles, sem camisa, de bermuda, cara feia, olhando feio para mim, falou assim: o que você quer com ele? Eu disse: não, só tem um recado para ele, não é nada, só um recado. O senhor conhece ele? Mas que recado é? Eu disse: é um recado muito importante, e eu preciso dar esse recado ao Arlindo. Você conhece o Arlindo? Irmãos, ele olhou para mim e disse: eu sou o Arlindo. Você é o Arlindo? Sim, sou o Arlindo. Estendi a mão e disse: muito prazer, meu nome é Luiz Gonçalves, eu sou missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eu vim aqui para te dar um recado. Ele disse: qual é o recado? Bom, o recado que eu tenho para você é muito sério, e não pode ser aqui, tem que ser na sua casa. E ele pediu licença para os amigos e fomos à casa dele. Ele morava naquela rua, umas 3 casas logo depois do local que eles estavam jogando baralho. Chegamos na garagem da casa dele e ele disse: e aí, qual é o recado? Eu disse: Arlindo, o recado é muito sério, eu posso dar esse recado só para você, mas com a sua família. Sozinho não, tem que estar com a família. Ele foi lá, chamou a esposa, chamou os filhos, Maria, esposa, Israel, filho, e Alessandra, a filha. Chamou a família, nós sentamos no sofá da sala e ele falou assim: e aí, qual é o recado? Vai dizer ou não vai? Eu disse: é o seguinte, uma pergunta antes. Você já foi membro da igreja adventista? Já. Quanto tempo faz que você está afastado? 20 anos. 20 anos? Sim, 20 anos.
Então eu não tenho um recado para você, eu tenho dois. O primeiro recado é o seguinte: as suas férias espirituais de 20 anos acabaram hoje. Ele tomou um susto. Como assim? Minhas férias acabaram hoje? Sim, você não está afastado 20 anos? Estou. Então, a partir de hoje não está mais. Entendeu? Ele não entendi. Tá bom, mas qual é o segundo recado? O segundo recado é o seguinte: é a Bíblia. Abri a Bíblia e li para ele Romanos 13, de 11 a 13. Arlindo, vai alta a noite e vem chegando o dia, e já é hora de você despertar do sono. Porque a salvação está agora mais perto de você do que quando você acreditou 20 anos atrás. Ele entendeu e disse: quer dizer então que a partir de hoje eu voltei para a igreja? Voltou. Então ele me perguntou: onde tem a igreja aqui em Aparecida para eu voltar para a igreja? Eu disse: em Aparecida não tem igreja adventista ainda, eu vim aqui para isso. Ele disse: se não tem igreja, como voltei para a igreja? Como vou voltar para a igreja? Então eu disse: a igreja vai começar na sua casa. E resumindo a história, porque a história é longa, a igreja começou na casa dele. Na verdade, na garagem da casa dele. Hoje, nós temos em Aparecida, perto das duas basílicas, temos ali a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com 120 membros. O Arlindo foi o primeiro a ser batizado. E quando eu o encontrei, ele usava drogas e estava separando da família. Deus restaurou o seu casamento, restaurou sua saúde, curou a vida espiritual dele. Ele voltou para Jesus, encontrou o caminho, encontrou a igreja, encontrou a salvação, foi batizado e tornou-se ancião da igreja. Na reunião de hoje, você vai saber qual é o caminho certo, qual é a igreja verdadeira, e vai saber mais como Deus usou e usa a sua igreja para restaurar a verdade. Por exemplo, nas reuniões anteriores, você percebeu que Satanás usou uma mulher prostituta. Lembra desse estudo? Apocalipse 17. Satanás usou uma mulher prostituta que estava montada numa besta, e essa mulher, símbolo da igreja apostatada, da igreja falsa, e foi dessa maneira que Satanás pisou em cada verdade. Lembra disso? Na primeira, que é Deus; na segunda, que é Jesus; terceira, Espírito Santo; quarta, Bíblia; e quinta, os 10 mandamentos, que foi o tema de ontem. Então, o inimigo usou uma mulher. Mulher, você sabe que em profecia, mulher significa o que mesmo? Igreja. Então, Satanás usou um movimento religioso para pisar na verdade, e usa até hoje para pisar. Mas hoje você vai saber que Deus usou e usa uma mulher também. Uma mulher, só que a mulher de Deus é uma mulher virtuosa, é uma mulher fiel, honesta, de bem. Deus usa também a sua igreja, aliás, uma igreja que é a sua igreja, para restaurar aquilo que a mulher usada por Satanás pisou e jogou por terra. Amém, irmãos? Então você percebe que hoje Apocalipse 12 e Apocalipse 17 estarão mais do que nunca em confronto direto. E você que está me assistindo em casa, atenção Luciana, atenção também Luiz Gustavo, pega a sua Bíblia, atenção você que está na Virgínia, você que está acompanhando na igreja. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos começar lendo Isaías 58, versículo 12. Abra a sua Bíblia em Isaías 58, 12. Se você não tem Bíblia, acompanhe comigo na tela o texto bíblico. Diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Até aí. Esse é um dos versículos mais lindos de Isaías com respeito a este assunto. Vamos destacar algumas frases desse versículo. O profeta Isaías, inspirado por Deus, escreve que os filhos de Deus deveriam fazer isso que você está vendo agora. Deveria edificar as ruínas, levantar os fundamentos, restaurar veredas e reparar brechas, para que o mundo se torne habitável. Se nós tivéssemos condições hoje, nós iríamos nos aprofundar muito em cada uma dessas frases. Mas a Bíblia diz: os teus filhos. Os filhos de Deus deveriam primeiramente edificar ruínas.
Segundo, levantar os fundamentos. Terceiro, reparar brechas. E quarto, restaurar veredas. Você sabe que só se pode edificar ruínas, e uma coisa só está em ruínas quando está quebrado, caindo, sendo destruído de alguma maneira. Então, estas são as características de alguma coisa que está em ruínas. A Bíblia diz que o mundo está em ruínas, a vida das pessoas está em ruínas. As pessoas bebem, as pessoas fumam, as pessoas usam drogas, as pessoas mentem, as pessoas adulteram, as pessoas enganam, as pessoas têm ódio no coração. O mundo caminha indo de mal a pior. Poucas pessoas têm muito dinheiro e muitas pessoas não têm quase nada. Ou seja, a vida espiritual do mundo, das pessoas, infelizmente, essa vida espiritual está em ruínas. E a Bíblia diz que a missão dos filhos de Deus, a missão da igreja, a minha missão, a sua missão, a nossa missão é edificar as ruínas. Se a sua vida espiritual está em ruínas, nesta noite Deus vai edificar a sua vida, amém? Se a sua vida espiritual, familiar, casamento, a sua vida particular, material está em ruínas, se você entregar a sua vida para Deus, Deus dirige a sua vida de tal maneira que espiritualmente você estará bem. Deus ensina até a gente controlar a vida financeira. Deus ensina até como o marido tem que tratar a esposa. Deus ensina como a esposa tem que tratar o marido. Deus ensina tudo direitinho para cada um de nós. E quem serve a Deus, quem anda com Deus, quem tem Jesus no coração, tem a sua vida edificada e as ruínas não mais existirão. A missão do povo de Deus é edificar as ruínas, mas não é só isso. A missão é também levantar os fundamentos. Você sabe que existem fundamentos bíblicos, doutrinários, fundamentos profundos da Bíblia, que infelizmente com o passar das gerações e dos séculos e dos milênios, estas verdades fundamentais foram ignoradas, pisadas e jogadas ao chão. Por exemplo, uma doutrina que as pessoas ignoram, as pessoas nem sequer conhecem, eu vou citar pelo menos umas duas ou três, a doutrina do santuário, por exemplo. A doutrina do santuário as pessoas não conhecem. Essa é uma doutrina fundamental que está por chão, por terra, no chão. Veja uma outra doutrina que as pessoas também não conhecem, é a justificação pela fé. Esse é um princípio doutrinário que muitas pessoas desconhecem. Princípios doutrinários fundamentais. Uma outra é a doutrina da volta de Jesus, do milênio e da nova terra. Parece ser uma doutrina fácil, mas esta é uma das doutrinas mais desconhecidas das pessoas. Uma outra doutrina que também é fundamental e está por terra é o princípio de saúde, a temperança, o equilíbrio, o cuidado com a saúde, com o corpo. É uma doutrina ignorada pela maioria. Uma outra é a doutrina dos 10 mandamentos, e eu poderia citar tantas outras. A Bíblia diz que os filhos de Deus, a igreja, o povo de Deus, deveria levantar os fundamentos espirituais. E terceiro, o povo de Deus, os filhos de Deus, deveriam reparar as brechas. Reparar as brechas, você sabe, a palavra reparar vem de reparo, e não de ficar olhando. Reparar vem de reparo. Reparar brechas quer dizer tapar os buracos, resolver os problemas, fechar as brechas. Sabe, as pessoas fizeram muitas brechas na palavra de Deus, nas doutrinas. Exemplo, os 10 mandamentos. Quantas brechas fizeram nos 10 mandamentos? Ontem nós estudamos. Só nos 10 mandamentos tem 3 brechas. Número 1, o segundo mandamento foi tirado, ficou uma brecha. Número 2, o quarto mandamento foi mudado, adulterado, segunda brecha. E o 10º mandamento foi dividido em 2, lembra? Terceira brecha. Só nos 10 mandamentos, 3 brechas. Se nós falarmos da volta de Jesus, existem outras brechas. Se nós falarmos de outros princípios doutrinários, outras brechas. E na vida espiritual das pessoas, existem muitas brechas. A Bíblia diz que o povo de Deus, a igreja de Deus, os filhos de Deus, deveriam reparar as brechas. Isto é, não permitir que elas existam. E por isso que cada noite abrimos a Bíblia aqui para estudar a palavra de Deus, para que as brechas sejam reparadas, para que a sua vida espiritual e a minha também seja edificada, e para que nós possamos andar com Deus, com a verdade restaurada no coração. Diga amém, irmão.
Essa é a terceira coisa, e eu poderia falar de muitas outras brechas. Pode ser que eu esteja pregando hoje para alguém aqui que tem uma brecha na vida espiritual. Você talvez frequente até a igreja, mas espiritualmente tem várias brechas. Pode ser que você que está me assistindo agora pela televisão ou pela internet tenha também brechas na sua vida espiritual. E é exatamente através dessas brechas que o diabo vem, entra e destrói as pessoas. Por exemplo, a pessoa que fuma é uma brecha, porque através do cigarro pode vir o câncer e a morte. E o pior, pode perder a salvação. Então, fumar é uma brecha. A pessoa que tem ódio no coração é uma outra brecha. E que brecha, hein? Porque através do ódio, isso vai privar as bênçãos de Deus em abundância. Porque o ódio, diz a Bíblia, é tão grave quanto o mandamento, o que o mandamento proíbe, quando diz não matarás. A Bíblia diz que quem odeia seu irmão é assassino. Várias brechas. E finalmente, os filhos de Deus deveriam levantar ou deveriam restaurar as veredas, restaurar a vida das pessoas. Amém, irmãos? Então Deus, Ele está nos dizendo hoje que, assim como Satanás usou uma mulher para pisar na verdade, para jogar a verdade por terra, Deus usaria os seus filhos, a sua igreja, o seu povo, para restaurar a verdade e para anunciar a mensagem no mundo inteiro. E Jesus disse, o evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o que mesmo? O fim. O fim do quê? O fim desse mundo mau, desse mundo de pecados, e o início de um mundo novo, de um novo céu, de uma nova terra, onde habita a justiça, onde estaremos com Deus para todo sempre, graças a Deus. Então agora temos que ler mais a Bíblia. Já que Deus usaria uma mulher, isto é, uma igreja, quais são as características dessa igreja? Quais são as características da igreja verdadeira? Abra a Bíblia Sagrada em Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 1. Esse é um capítulo muito importante, e você deve tomar nota dele, anotar na sua Bíblia, ou quem sabe no seu caderno. 12, verso 1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Até aí. Percebeu? Esta é a descrição da igreja verdadeira. Essa mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Na Bíblia, o sol e a lua, nesse caso, no capítulo 12, tem dois significados interessantíssimos. Se você lesse Salmo 84, verso 11, nós não vamos ler, mas eu vou apenas citar. Lá diz que Deus é o sol. Mas se você vai para Apocalipse capítulo 1, de 10 a 18, diz a Bíblia que o rosto de Jesus brilha como o sol ao meio-dia. Então a Bíblia chega a dizer que o sol representa Jesus Cristo. Jesus Cristo presente na terra, entre o seu povo, no meio da sua igreja. Jesus Cristo no Novo Testamento. A lua, que reflete a luz do sol, representa aí a mesma mensagem de salvação em Jesus Cristo, só que no Velho Testamento. Ou seja, o sol e a lua, com esta mulher, está mostrando uma igreja no Velho e no Novo Testamento. Vamos ver detalhes sobre esta mulher. Você sabe que mulher quer dizer igreja. Apocalipse 5, ou melhor, Efésios 5, 23, nos faz entender Apocalipse 12. E no livro do Apocalipse, você sabe, existem duas mulheres. A do capítulo 12 é a mulher fiel, a do 17 é a mulher infiel. Não faça parte nunca da mulher do capítulo 17. Faça parte do capítulo 12, porque ela é a igreja de Deus, amém? A Bíblia diz que essa mulher do capítulo 12, ela estava vestida do sol, e o sol representa Jesus no Novo Testamento, amém? E a Bíblia diz mais, diz que essa mulher tinha a lua debaixo dos pés. Essa lua debaixo dos pés, então representa o próprio Jesus Cristo, só que no Velho Testamento, que era representado pelos cordeirinhos. Por isso que quando Jesus veio para ser batizado, João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que esta mulher, ela tinha uma coroa na cabeça.
E coroa na Bíblia representa vitória. Os salvos andarão de branco e terão uma coroa na cabeça. E nessa coroa, várias estrelas. Então, esta coroa na cabeça dessa mulher quer dizer que a igreja seria vitoriosa, mesmo tendo perseguições. E a Bíblia diz que essa mulher tinha também nessa coroa 12 estrelas. Você sabe que estrelas em profecia quer dizer mensageiros, e que pode significar anjo ou pregador do evangelho. Nesse caso, as 12 estrelas são os 12 apóstolos. Então você tem uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Isto é, uma igreja que existe desde o Velho Testamento, mas que teve a presença de Jesus no Novo Testamento. Uma igreja vitoriosa, igreja esta que teve como estrelas os 12 apóstolos. Eles foram as estrelas do cristianismo. Esta é a descrição da igreja verdadeira. Muitas pessoas, quando leem sobre essa mulher, pensam que essa mulher é a Virgem Maria. Essa mulher não é a Virgem Maria. A Virgem Maria fazia parte desta igreja. A Virgem Maria era um membro desta igreja. São Pedro, São Mateus, São Marcos, São Lucas, os 12 apóstolos. E não só os 12, Lucas também, Paulo também, e outros mais que não faziam parte dos 12, também faziam parte daquela igreja. E Maria era uma dessas pessoas, um membro fiel. Por isso que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, porque era fiel a Jesus, era fiel a Deus. Então você tem aí a descrição dessa mulher. Agora, essa igreja existe desde quando, hein? Porque hoje, se você for pesquisar e analisar, vai descobrir que existem tantas denominações religiosas, mas tantas. E hoje, você sabe, tem igreja para todos os gostos. Se você quer uma igreja mais conservadora, você encontra. Se você quer uma igreja mais para frente, você também encontra. Se você quer uma igreja onde pode tudo, você também encontra. Se você quer uma igreja onde não pode nada, também encontra. Se você quer uma igreja que permite as pessoas cometerem coisas, pecados absurdos, você também encontra. Você tem de tudo. Hoje você encontra em cada esquina um movimento religioso diferente que satisfaz o cliente. Esses dias eu vi uma coisa que eu fiquei assustado, até hoje não entendi isso. Eu vi o seguinte, uma igreja no Brasil com uma placa dizendo o seguinte: aqui dízimo mais barato, parcele o seu dízimo em 10 vezes sem juros. Pastor Oliveiros, é impressionante, mas é verdade. Então você tem até esse nível de cristianismo, entre aspas. Entendeu, irmão Daniel? É o fim da picada, mas é isso aí. E tem muitas outras coisas, senhores, muitas outras. Por isso, eu queria dizer para você o seguinte: a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, está mostrando que a igreja verdadeira não seria fundada por mim, nem por você, nem pelo pastor A, nem pelo B, nem pelo padre, nem pelo papa, nem pelo bispo, nem por Ellen White, nem pelo profeta X, nem pelo profeta Y. A igreja verdadeira existe desde o Velho Testamento e Jesus Cristo é a base, Jesus é o fundamento dela e é também o cabeça dela. Amém, irmãos? A igreja de Deus não seria fundada por nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher. A igreja de Deus foi fundada pelo próprio Deus. Então, se algum homem, alguma mulher aí abriu uma igreja para ele e acha que a sua é verdadeira, pode esquecer, amigo, porque antes de você nascer já tinha a igreja de Deus. E se alguém está me assistindo pensando em abrir uma nova denominação religiosa, pode parar. Não faça isso, porque se você abrir uma nova denominação religiosa, vai ser mais uma que está fora dos princípios bíblicos. Sabe o que Deus quer que você faça? Deus quer que você faça o que está em Isaías 56, verso 8. Pode tomar nota, esse texto eu estou apenas citando. Sabe o que diz Isaías 56, verso 8? Diz assim que Deus, nos últimos dias, iria ajuntar outras pessoas aos que já se acham reunidos. Isto é, Deus já tem o seu povo. Quer saber qual foi o primeiro membro da igreja de Deus? Adão. Quer saber qual foi o segundo membro? Eva, a mulher do Adão. E por aí vai.
E os princípios que Adão e Eva acreditavam, os princípios que eles acreditavam, devem ser os mesmos que nós acreditamos hoje. É impressionante, mas é verdade. O tempo passa, os séculos passam, o tempo vai passando, as pessoas morrem, nascem outras e tal, mas Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. A igreja de Deus permanece desde o princípio, permanece hoje e permanecerá até a volta de Jesus. Jesus é o noivo que vem buscar a sua noiva, Jesus é o marido que vem buscar a sua mulher, e mulher quer dizer igreja. Jesus vem buscar eu e você, cada um de nós, amém, irmãos? Então a igreja de Deus já existe, mas agora vem uma pergunta: quais são as características dessa igreja? Prepare-se, porque nós vamos ler a palavra de Deus agora, e você vai saber claramente quais são as características bíblicas da igreja verdadeira, e depois de ler isso vai descobrir se está no caminho certo ou errado, e se estiver no errado, tem que sair do errado e vir para o certo, e se estiver no certo, dê glória a Deus e continue firme. Abra a Bíblia em Apocalipse 12, verso 17, e aqui nós vamos ler a palavra de Deus, e o 12:17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, presta atenção, o dragão é Satanás, a mulher é a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Vale a pena ler de novo, vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez esse mesmo versículo. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. O dragão quem é, irmãos? Satanás. E a mulher quem é? É a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Agora diz quem são os membros dessa igreja. Que igreja é essa? São aqueles que guardam o que mesmo? Os mandamentos de Deus. E tem o que mais? O testemunho de Jesus. Podemos parar aí. Observem aqui as características da igreja. São duas características. Primeira, a igreja verdadeira guarda os mandamentos de Deus. E segundo, ela tem o testemunho de quem? De Jesus. Agora eu vou perguntar e vocês vão responder. Pode responder bem alto, para o mundo inteiro escutar. Ok? Então vamos lá. A igreja verdadeira tem duas características. A primeira, a igreja verdadeira guarda o quê? Antes de continuar, me diz quantos são os mandamentos de Deus? Quem escreveu os 10 mandamentos? Deus ou Moisés? Deus escreveu com alguma caneta ou com o seu dedo? Escreveu em quantas tábuas de pedra? 2 tábuas. Na primeira escreveu 5 e na outra 5, certo? Certo? Não. Quantos na primeira? Quantos na segunda? Exatamente, porque fala do amor a Deus e amor a quem mais? Ao próximo. Então a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o que mais? O testemunho de Jesus. Olhando para mim, levante a cabeça, olhe nos meus olhos. Você que está em casa, olhe no meu rosto e me diga: você quer fazer parte da igreja do capítulo 17, que é a falsa, ou da igreja do capítulo 12, que é a verdadeira? Quem quer fazer parte da igreja verdadeira, levante a mão. Levante a mão lá em cima. Por favor, pega lá na mão de Deus. Fica com a mão lá em cima, repita comigo. Diga: não, mais forte. Eu quero fazer parte da igreja verdadeira. Amém? Amém? Parabéns pela sua decisão. Você viu então as características da igreja? Então quando uma igreja falar assim: os mandamentos foram abolidos, já sabe que está fora, né? As pessoas são especiais para Deus ou não são? São. Deus tem filhos em todos os lugares? Tem ou não tem? Tem, mas não estamos falando disso. Estamos falando se o caminho é certo ou errado. É isso que nós estamos falando. Agora, que tem gente boa em todos os lugares, isso tem mesmo. E também tem gente ruim em todo lugar. Nós não estamos falando das pessoas, estamos falando se o caminho é certo ou errado. É isso que nós estamos dizendo. E a Bíblia diz qual é o caminho certo. E para você ter uma certeza maior ainda, veja o que diz Apocalipse. Antes de ver o próximo texto, eu quero te mostrar uma imagem, uma ilustração interessante. Veja essa frase: Deus tem filhos em todas as denominações, amém? Porém, nem todas as denominações são igrejas de Deus. Percebeu isso? Veja mais uma ilustração aí para a gente memorizar melhor. A igreja verdadeira, para você não esquecer, é aquela que guarda o que mesmo? Os mandamentos de Deus e tem o que mesmo? O testemunho de Jesus.
Então nós lemos na Bíblia, mostramos aí para você entender de uma vez por todas. E agora vamos ler Apocalipse 12, verso 6. 12, verso 6. Diz assim: a mulher, porém, fugiu. Para onde ela fugiu? Para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Paremos aí. A Bíblia diz que a mulher, a igreja verdadeira, fugiu para o deserto. Por que a igreja verdadeira fugiu? Porque a falsa estava perseguindo. E quanto tempo durou essa perseguição? 1260 dias. Quanto é um dia profético? Um ano. Então são 1260 o quê? Anos. Você sabe que período é esse da história? Você sabe. Mas se você não sabe, eu vou dizer. É o período da Idade Média. Esse período vai exatamente de 538 a 1798 depois de Cristo. Foi o período mais escuro da história, o período em que a verdade foi jogada por terra, o período em que o sistema religioso de Roma dominou, massacrou, perseguiu, queimou Bíblias, ensinou muitas coisas que a Bíblia não ensina, e até hoje essas coisas prosperam. A Bíblia diz que nesse período a igreja fugiu para o deserto, o povo de Deus fugiu para o deserto. E vocês sabem que aqui mesmo nos Estados Unidos tem uma igrejinha no meio do mato, ali onde alguns desses pioneiros fugiram para preservar a verdade. Na reunião de amanhã e na outra eu vou citar algumas coisas sobre isso. Mas Deus tem o seu povo, e você faz parte desse povo. Já que você percebeu claramente que a igreja ela fugiu para o deserto porque estava sendo perseguida, você agora pode ver mais uma vez as características da igreja verdadeira. É aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso é claro na Bíblia Sagrada. E finalmente vamos ler 2 textos mais. Deus tem os seus filhos nas igrejas, mas tem também os seus filhos em lugares que não são igrejas. Tem pessoas que são de Deus e que serão salvas, serão convertidas, que hoje atualmente não frequentam igreja nenhuma. Sabiam disso? Vamos ler o que diz a Bíblia, João capítulo 10. Abra a Bíblia Sagrada em João 10. João é o 4º livro do Novo Testamento, e é o mesmo que escreveu o Apocalipse. João 10, de 14 a 16, eu leio assim: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco, percebeu? E a mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Essa é uma das passagens mais lindas da Bíblia. A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo para mim e para você, que Ele tem filhos em todos os lugares. Os filhos de Deus estão espalhados. Deus tem seus filhos aqui nos Estados Unidos, aí no Canadá. Deus tem seus filhos no Brasil. Deus tem seus filhos na África, no Oriente, no Ocidente, na Ásia, em todo canto. Deus tem os seus filhos espalhados. Mas esta nunca foi a vontade de Deus. Deus quer reunir os seus filhos. O Apocalipse apresenta 2 ecumenismos, 2 uniões. Uma é a união divina, o ecumenismo de Deus. Quando Deus diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu vou reunir as minhas ovelhas, e haverá um rebanho e um pastor. Esse é o ecumenismo de Deus. Mas existe também o ecumenismo de Satanás, que está em Apocalipse 16, com o espírito das 3 rãs. Ali em Apocalipse 16 nós encontramos o ecumenismo satânico, quando Satanás quer reunir os que transgridem a lei, os que rejeitam os mandamentos de Deus. E o Apocalipse termina dizendo que nos últimos dias 2 grupos de pessoas aparecerão na face da terra nitidamente: aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e aqueles que desobedecem, que não aceitam. O povo de Deus que aceita Jesus como Salvador e os mandamentos estarão unidos, e aqueles que rejeitam os mandamentos de Deus também estarão unidos. E você estará em qual dos 2 grupos? Não responda, só pense. O que Deus está fazendo com você hoje e comigo também? Sabe o que Deus está fazendo? Abra em Apocalipse 3, verso 20.
Apocalipse 3, verso 20 diz assim claramente. Esse é um texto maravilhoso. Eu acho que todo cristão deveria decorar esse versículo. Apocalipse 3, verso 20 é bem conhecido e eu leio a palavra de Deus que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém, irmãos? Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus está chamando você. Jesus está tocando a sua vida e a minha também. Jesus está chamando você, amigo, amiga, internauta, telespectador. Jesus está chamando você. Eu não conheço você, não sei onde você está, mas Deus te conhece e Deus está te chamando hoje. Não chamando você para fazer parte de uma igreja qualquer. Você não está sendo chamado para fazer parte de uma organização humana. Você está sendo chamado para fazer parte da igreja de Deus. Da igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aí nós temos um problema e uma bênção. O problema é porque Jesus está batendo a porta e isso quer dizer que quem bate está do lado de fora. Porque se estivesse dentro não bateria. Jesus está batendo a porta do seu coração hoje. Esse pode ser um problema porque ele está do lado de fora. Mas é uma bênção porque mesmo do lado de fora ele ainda bate a porta do seu coração. E você vai abrir o coração para ele? Eu creio que sim. Tem uma pessoa aqui no nosso auditório chamada Jussara. Eu gostaria que a Jussara viesse aqui à frente. Você que está em casa vai conhecer um pouquinho da Jussara. Você poderia dar a volta por ali, Jussara, por favor? Alguém vai te conduzir até o palco. A Jussara é uma dessas ovelhas que eu li na Bíblia. E ela está vindo aqui representando todos vocês que estão aqui e você que está em casa também. A Jussara é uma mulher que está estudando a Bíblia e está abrindo o coração para Jesus. Eu sei que vir aqui não é uma tarefa fácil, mas Deus está com você, amém? Amém, amém. Amém. Você mora aqui nos Estados Unidos em que cidade? Easton. E no Brasil você é de que região do Brasil? Belo Horizonte, Minas Gerais. Oh, de Minas Gerais. Então aqui nós temos pessoas de Minas Gerais estudando a Bíblia com a gente hoje. A Jussara, como cada um de nós, está abrindo o coração para Jesus. Jesus está fazendo um milagre na vida do marido dela e na vida dela também. E a Jussara tem tomado decisões cada noite. E hoje ela tomou uma decisão extraordinária, radical, na linguagem dos jovens, bem radical. E radical no sentido positivo da palavra. A Jussara fumava, dependia do cigarro. Mas hoje ela procurou a Edneia, que trabalha com a gente, e disse: eu quero parar de fumar. E disse: eu trouxe o meu maço de cigarros, quero entregar para o pastor Luiz. Só que ela queria me entregar em off. Eu disse: não em off. Você vai entregar em público, para que todos vejam a sua decisão. Amém, irmãos? Jussara, está aí o seu maço de cigarros? Está aí. Ok, segura na mão. Você fumava e há quanto tempo você vem fumando? Eu fumo desde os 16 anos. Você fuma então desde adolescente, não é? E você chegou a fumar quantos cigarros por dia, o máximo? Teve uma época que eu já fumei quase 3 maços. No Brasil, eu trabalhava no restaurante, era gerente. A gente trabalhava, né? Bebia, fumava. Gente, quase 3 maços ela chegou a esse ponto. Eu pergunto: a verdade de Deus, que é o próprio Jesus, tem poder para libertar essa mulher do cigarro? Tem. Jussara, a sua decisão não é só entregar o cigarro. A sua decisão é também entregar o coração para Jesus? Sim? É verdade. É verdade. Olha o sorriso dela, irmão. Amém? É verdade. Todas as noites nós temos visto a Jussara aqui. Ela tem participado. Parabéns. E você também quer fazer parte da igreja verdadeira? Sim? Quero. Eu, meu filho.
Meus filhos, né? Meu marido também, que gostou daqui. O seu marido está aqui? Não. Os seus filhos estão aqui. O Lucas está aqui. Ô Lucas, come here. Fui bem nessa? Falei direitinho ou falei errado? Falei certinho, muito bem. Lucas, me traga o Lucas aqui. O quarteto já vem com o Lucas também. Veja, irmãos, o Lucas já me falou que deseja entregar a vida dele para Jesus. E o Lucas falou para mim assim: Pastor Luiz, você pode me batizar? Não é isso, Lucas? Você falou isso para mim aquele dia, não é isso? Você deseja ser batizado? Sim? Sim. Que bênção. Olha a camisa dele. Parabéns. Quantos anos você tem? Eu? Quantos anos? 11. Yeah. 11 anos. Ele não entende muito bem o português. Ele demora um pouco para... que vive aqui na América, realmente tem essa dificuldade, mas tem 11 anos. Grandão, né? Bem grande. Parabéns. Ô Jussara, cadê o cigarro? Aqui, ó. Close aqui no cigarro. Vamos mostrar assim para não mostrar a marca. Mas tá mostrando de qualquer jeito. Bom, não tem problema aqui. Mostre a marca, pare de fumar essa marca, qualquer outra. Tá certo? Cigarro não é de Deus, é droga. Pare de fumar. Amém? Parabéns. Eu quero que vocês fiquem aqui, por favor. Aqui do lado. Me dá o cigarro aqui. Ok. Não, isso aqui tem que ficar. Eu não vou pôr no meu bolso, mas eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Melhorou assim, né, Pastor Bled? Tá melhor assim. Essa mulher quer ser, Ivonil, um vaso de honra. Márcio, ela não quer mais ser um depósito de 4.720 produtos químicos que tem ali dentro. É isso que você ouviu, 4.720 produtos químicos, dos quais 10% são altamente cancerígenos. Ela não quer mais, Eliseu, nunca mais fazer isso. Ela quer agora ser um vaso novo. Né, Júlio? Um vaso de honra, ela e o filho. E por isso ela quer ser membro da igreja verdadeira. E ela quer ser batizada. O quarteto vai cantar. E você que deseja fazer parte da igreja verdadeira, estou perguntando para todo mundo. Se você deseja, quando o quarteto começar a cantar, você fica em pé. E você que está em casa, faça a mesma coisa. Fica em pé na sua casa. Diga, eu também quero. Ou na igreja, onde você estiver. Vamos ouvir e vamos louvar o nome de Jesus. Jussara e Lucas, esse hino é primeiramente para vocês, depois para nós aqui, todos, para todos nós. Amém? Por esta linda atitude de fé. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim. Amém, Jesus. Amém. Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Diga isso para Jesus hoje. Diga isso. Faz-me um vaso de honra. Parabéns. Resplandeça O que? tua luz sobre mim. Essa luz veio sobre a Jussara. Amém? Mestre, Oh Senhor, com tua bondade vem e graça, tua graça. inunda-me, pois necessito de ti. Senhor, quero sempre
sempre fazer teu querer. Olha para ela aqui. Eu quero te obedecer. Para você, Jussara, essa música. Me sinto tão fraco, mas com tua força hei de Que bênção. vencer. Deus seja louvado. Eu rendo minha vida para o teu serviço, aonde mandares irei. Amém. Amém. Vai, Ivonil. E a cada dia serei mensageiro, levando amor e paz. Amém, Jesus. Faz-me um vaso de honra, resplandeça tua luz sobre mim, Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Mestre, com tua bondade e graça, inunda-me, pois necessito de ti. Esse é um momento importante em que Jesus está falando ao seu coração, para que você abra o coração para Ele e faça uma obra na sua vida. Necessito de ti. Amém. Ouvindo essas palavras tão lindas, que vêm juntamente com a decisão da Jussara, eu quero orar por você que está em casa. E você que está aqui, permaneça em pé. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado pela reunião de hoje. Abençoa essa pessoa que está me assistindo em casa e que tomou a decisão hoje de fazer parte da igreja verdadeira. E abençoe a Jussara, o seu filho Lucas e todos nós aqui nessa noite.